Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez aqui quem vos fala é o irmão Zito, é da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco. E o país é o Brasil, porque às vezes ele faz gravações e alcança pela internet até outros países. Hoje são dia 28 de outubro de 2023. Vou trazer mais uma palavra hoje, mas que é falando sobre evangelizando e proclamando as boas novas do Evangelho. Mas antes eu vou louvar o Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Eu nunca louvei esse hino, mas eu acho esse hino aqui, mesmo não tendo nada a ver com o tema que eu vou falar, não é? Eu acho esse hino um hino muito bonito e de salvação, um hino que é do cantor Jair Pires, que é o homem rico, que dinheiro ninguém vai levar na gaveta de um caixão. Que nos diz assim: você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro, com dinheiro compra tudo, tudo que você quiser. Só não compra a salvação, que hoje é dada para quem quer. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada. Você entra no seu carro, saia toda disparada, mas não pensa que um dia vai findar esta jornada e não tem a salvação, que para mim não custou nada. Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz. Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque Ele é o comprador. Porque já comprou bem caro, com seu sangue o seu amor. A Bíblia diz que é difícil um rico entrar no céu, porque o seu coração está preso no dinheiro. Porém, se o homem rico com Jesus se consertar, terá de Deus o perdão e no céu vai descansar. Então, este foi o hino, amados irmãos, o homem rico. É bom louvar com playback ou acompanhado, né, de um instrumento. Que toda honra seja dada ao nosso Deus. E eu vou deixar aqui, para a nossa meditação, no livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta foi os dois versículos, né? Reflexão aqui, no capítulo do livro de Marcos 16, né? Capítulo 16 do livro de Marcos, versículo 15 e 16. São palavras de Jesus. Então, sabemos que nós temos que ir e pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. E tem como título aqui que eu tirei dessa palavra de hoje: evangelizando e proclamando as boas novas do Evangelho. Já lá no Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz assim, o profeta diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de presos que estão na prisão. Então vocês vejam só aqui que nós temos, sabemos que somos ungidos pelo Espírito Santo do Senhor, Jeová, e ungido para pregar as boas novas. O que é as boas novas? É
as Santas Escrituras, é a palavra de Deus. Nós temos que levar a toda aquela pessoa, crente ou descrente, quando precisa de ouvir a palavra de Deus. E também aquelas pessoas que estão separadas de Deus, mesmo sendo evangélicos, mas estão em pecado e não estão mais em comunhão com Cristo. E eles sabem que tem que reconciliar cada um com a sua denominação, a sua igreja na maneira de falar, e, além de se reconciliar, voltar ao primeiro amor, que é Cristo Jesus. E aqui também, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 10, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Isso é o capítulo de Marcos 16, versículo 16. Mas, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 10, ele diz assim: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes, ou entre todos os países. O importante é isso, que não fique um país sem ser evangelizado, porque ninguém vai ter o direito de dizer que não ouviu a palavra de Deus através de um rádio, de uma televisão, ou das pessoas, dos crentes que saem a ensinar e pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo. Nenhuma pessoa vai ter o direito de dizer que não ouviu falar de Jesus, nem do nosso Deus, e nem do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que Deus disse que ia deixar o Espírito Santo, nas horas difíceis da nossa vida, nos consolar, que é o nosso Consolador. Também no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 12, diz assim: e saindo eles, pregavam que se arrependessem. Aqui está falando dos 12 discípulos de Jesus. Aqui já eram os discípulos de Jesus, quando saía de 2 em 2 para pregar, ou muitos. Ele era uma espécie de arauto. Arauto era aquele que o rei, o orador, na maneira de falar hoje, né? Quando a turma vai se formar, tem um orador que vai falar, vai lá na frente orar, fazer aquela leitura de uma formatura. E um tempo antigo, o arauto é aquele que levava a palavra do rei, né, para as pessoas que o rei não levava. Quem levava era o arauto. Então, era o orador antigamente, do povo do antepassado, desde dos patriarcas, dos reis, dos profetas, até os dias de hoje. E sabemos que arauto significa mensageiros da palavra de Deus, não é? Mensageiros. E que anunciam as boas novas do Evangelho. É isso que nós fazemos hoje. Anunciamos as boas novas do Evangelho. Nós saímos por aí para pregar a toda criatura, não só aqui na cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, mas também pelos interiores da nossa cidade, por outras cidades, inclusive os sertões de Pernambuco, são aqueles evangelistas e os missionários que se dispõem, né, a se desprender, às vezes, da sua família, para ir levar a palavra bem distante, ainda pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, para que ninguém fique sem saber quem é o nosso Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que forma a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, sabemos aqui também que no livro de Marcos, capítulo 3, e o versículo 14, diz assim: e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Exatamente, Jesus Cristo, ele nomeou 12 discípulos ou apóstolos para poder pregar. E Jesus ensinou a ele também. Mesmo Jesus, após a sua ressuscitação, quando ele estava ressurreto, ele ainda continuou ensinando aos discípulos. E ele disse que era melhor que fosse de 2 em 2, não é? Para que não fosse um só, porque de 2 em 2 mostrava o testemunho da palavra, das boas novas, do Evangelho, das Escrituras Sagradas, para que toda pessoa tivesse acesso, não só através dos discípulos, que foi isso aí, né? Na igreja primitiva, no começo, lá, né? No começo, porque depois se alastrou todo o Evangelho, né? Por todo o mundo,
não só daquela época, mas até o dia de hoje. Eu estou aqui numa cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Também tem uma cidade chamada Limoeiro, Ceará, mas estou aqui na cidade de Limoeiro e o estado é Pernambuco. E muita gente me escuta, porque hoje a internet, ela tem uma atuação via satélite através não só do nosso país, mas no mundo inteiro. Que a gente pode ver aí, que está vendo aí, né? Sobre, infelizmente, essa guerra sobre Israel e a faixa de Gaza. E não queremos isso, né? Porque morrem muitas pessoas no centro, inclusive mulheres e crianças, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas o poderio de cada um. O poder que o homem tem nas mãos para destruir a humanidade. Diz aqui também, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo e de arrependimento para a remissão dos pecados. Exatamente, João Batista foi aquele pregador que era primo de Jesus, não é? João Batista era primo de Jesus, mais velho do que Jesus, 6 meses, e ele já pregava no deserto. Aquele mesmo, João Batista, que se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, e vestia, as suas vestes eram de pele de animais, e ele tinha uma pregação um pouco rígida, naquele tempo, ele dizia assim, né? Naquele tempo arcaico, naquele tempo antigo: raça de víboras, arrependei-vos dos vossos pecados, vinde e se batizai, porque o Messias está próximo de vir. E o Messias já era o próprio Jesus Cristo que estava a vir, qual João Batista também batizou a Jesus, não é? Jesus se fez ali humilde, e João Batista disse a Jesus que não era nem digno de desatar as suas alparcas, suas sandálias, mas ali Jesus se fez simples e humilde para que João Batista viesse batizar ali. E após João Batista batizar Jesus Cristo, veio uma pomba sobre a sua cabeça. Ali foi o Espírito Santo do Senhor, foi batizado através do Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, todo o batismo ali, Jesus disse depois, tudo aqui seria abolido, porque quem batizava depois eram as pessoas. O próprio Jesus se mostrou o batismo. E sabemos que o batismo é muito importante. É uma das ordenanças que Jesus deixou aqui para que nós cumprisse num determinado tempo, após aceitar a palavra de Deus e estudar as boas novas do Evangelho, que é as Santas Escrituras, não é? Essa é uma ordenança para que nós, quando tivermos um pouco mais maduro, que o primeiro é a regeneração, quando a gente aceita a Cristo como nosso libertador e salvador, o começo de tudo. Deixa o velho homem para trás e se torna uma nova criatura. E ali, nós sabemos que vamos aprender a palavra com um certo tempo, quando tivermos mais um pouco de experiência e também de sabedoria, não é? Nós poderemos ser batizados. E temos que falar ao pastor, né, e fazer um discipulado sobre o batismo, como é importante, né, morrer ali nas águas e ressurgir um novo homem também. Aí sim, o crente terá parte com Cristo e com a igreja, não é? Para que venha ajudar os pastores e aos líderes de departamento. Passa ali então a poder participar da membresia da igreja e também ajudar os pastores e também ajudar através do seu conhecimento que já adquiriu, um pouco de conhecimento, para colocar ele, ou ele se expor, né, sua própria vontade, com amor, com carinho, para levar a palavra através de um culto de oração, dirigir um culto lá inclusive num templo, sentar um culto que seja de adoração ao nosso Deus, de louvores também, porque o culto de oração também é muito importante, e às vezes dirige homem e mulher, e é muito importante, todos os cultos, e sabemos disso, mas para fazer isso, tem que ser batizado e estar em comunhão com nosso Deus através de Cristo Jesus. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino de Deus, curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. Então a gente sabe que
Jesus, com 12 anos de idade, ele já estava pregando aqueles que diziam que eram doutores da lei da época. E Jesus tinha uma sabedoria, que era o próprio Deus ali encarnado em forma de filho, e eles não entendiam que Jesus estava ali, já levando a palavra, instruindo como deveria ser, com 12 anos de idade, tanta sabedoria que tinha um jovem, mas ele não vinha entender, porque Jesus não deixava ele entender. Por isso que Jesus falava muitas vezes através de parábolas. E aqui ele diz, pregando o evangelho do reino de Deus e curando a todos, ou a todas as enfermidades e moléstias do povo. Além de Jesus estava ali levando as boas novas do evangelho, pregando a palavra de Deus, que é as escrituras sagradas, sabemos que Jesus também, o povo andava mais atrás de Jesus por causa da fome que eles tinham, e Jesus era o alimento, era viva. Jesus provia com 5 pães e dois peixinhos, 3 peixinhos, alimentar quase 5.000 pessoas e curava a todos, para a honra e glória do Pai que estava no céu. Tudo era feito, que ele pregava, que ele curava, que ele matava a fome de todos, em nome do Pai. Ele orava ao Pai e pedia, toda a glória seja dada a meu Pai, que está no alto do céu, nosso Deus, Deus com D maiúsculo, o único Deus que nós podemos confiar e ter a certeza de salvação através de seu Filho amado, Cristo Jesus. E no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 13, nos diz assim, em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ele fez para a memória sua. Em todo lugar que nós levamos a palavra de Deus, o evangelho, que é as boas novas de salvação, as boas novas, que é a Escritura Sagrada. Então, quando for pregado em qualquer parte do mundo, também nós temos o direito de dizer que foi através de Cristo Jesus, que ele deixou aqui, através da sua memória, para que nós pudéssemos ter acesso a levar esse evangelho, porque sabemos o que Jesus fez e temos que ser e tentar imitá-lo, não ser igual a Jesus, ninguém aqui é igual a Jesus. Jesus foi o único que veio aqui em perfeição, sem mácula nenhuma, sem pecado nenhum. Do jeito que ele veio, ele voltou ao Pai da mesma forma, sem mácula e sem pecado. Também no livro de Romanos, capítulo 10, o versículo 14, diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem nos creram? É uma pergunta. E como crerão naqueles que não ouviram? Outra pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? 3 perguntas. Como é que a pessoa vai dar ouvidos se não tem uma pessoa que pregue? Mas geralmente tem muitos pregadores, desde evangelistas, missionários, pastores, copastores, não é? Presbíteros, várias pessoas, diáconos, várias pessoas que saem a proclamar o evangelho, tanto dentro do templo, de templos, e fora de templo, principalmente aqueles que saem e colocam o seu pescoço em degola, como eu disse, os evangelistas, missionários que vão sair do Brasil, vai para outros países, onde não deixa entrar a Bíblia, e ali, às vezes, eles são massacrados, fuzilados, degolados, para querer que eles aceitem um Deus dele lá com D pequeno, que é o que eles querem, mas o Deus verdadeiro é o nosso Deus. E sabemos que muitos aqui, como é que eles vão crer se a gente não falar da palavra, das boas novas, do Evangelho de Deus e de Cristo? Se a gente não for o mensageiro deles, então, e como eles ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter pessoas que se libertem disso. Vão pregar. Não tenham vergonha, você que é evangélico. Você se diz evangélico porque não vai pregar. Não leva a palavra de Deus na sua vizinhança, na tua família, ou em qualquer lugar que você vai. De que vergonha você tem? Porque se você se envergonhar do Evangelho de Cristo, de Deus, principalmente se vergonhar de Jesus, Jesus disse que também vai se envergonhar de você diante do Pai. Faça aquilo que é propício, aquilo que
que é certo, que é correto diante dos nossos olhos e da humanidade aqui da terra. Não seja um escorão no irmão. Não seja um peso a mais numa carroça, quando um servo de Deus, um evangelista, um missionário, aquele que está levando a palavra, não seja peso em cima de uma carroça, não, como o irmão estivesse puxando a carroça, feito um animal. Ajuda o irmão a levar a palavra e saia também para pregar. Já que você tem esse dom, que Deus deu o dom, e Deus te deu boca para falar, olhos para ver, ouvidos para ouvir, leve a palavra do Evangelho, que é as boas novas de salvação para aqueles que ainda estão contritos e presos nas prisões, que são esses que estão no pecado do mundo, nas concupiscências da carne. E precisa ser liberto dessas prisões, desses grilhões. E nós, que entendemos isso, tem que levar a palavra. Mesmo que não entenda, agora se vocês não quiserem ouvir, infelizmente, a gente vai lá nós vamos lá 4, 5 vezes, e eles não querem dar ouvidos, então diz a palavra. Nós batemos as solas dos nossos calçados, que é o poeira, e vá para outro lugar, que é onde Jesus disser, você entrar e tiver 2 ou 3, Jesus diz que está presente, desde que você vá de coração, de amor e com carinho levar a palavra do Evangelho, que é a Santa Escritura, a Escritura Sagrada. E aqui ainda, no livro de Romanos, capítulo 10, e o versículo 15, diz assim, e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés que anunciam a paz dos que anunciam as coisas boas. Olha, quão formosos os pés daquele que sai da sua casa e passa a andar, a caminhar, todo mundo aí, todo lugar, vai a todo lugar. Formosos os pés, abençoados serão os pés de cada um que sair após sua porta aqui, plantar a planta do pé direito à esquerda, para sair, para levar a palavra, para levar através do vizinho uma palavra, quando a pessoa estiver doente, ir lá, orar por aquela pessoa, levar uma palavra a quem precisa. Não negue uma oração a quem lhe chamar na casa, seja um evangélico de verdade, seja um pregador de verdade. Não tenha vergonha do Evangelho. Por que você vai se envergonhar do Evangelho? Porque só evangelizando e proclamando as boas novas do Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a Santa Escritura Sagrada, só evangelizando e proclamando é que a igreja vai crescer. A igreja, cada uma das denominações, só cresce se for evangelizando. Botem isso nas suas cabeças, nas mentes de vocês. A igreja só cresce se for evangelizando. É evangelizando que você vai ganhando almas através de Cristo Jesus para o nosso Senhor que está no mais alto dos céus. Essa foi a palavra do irmãozito de hoje, nesse dia 28 de outubro de 2023, nesse sábado. Deus abençoe a todos. Eu ainda vou deixar um versículo que serve de salvação para todos vocês, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Ótimo fim de semana, em nome de Jesus. Amém.